Olá, meus queridos, eu sou a Vani, vim falar dessa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, que traz paz, harmonia, entendimento, abre nossa consciência e nosso coração e ajuda nossos irmãos, os que estão à nossa volta, que nós trazemos com afinidade de pensamentos, de atitudes, né? Esses irmãos que muitas vezes estão perdidos ainda, alguns nem sabem que desencarnaram, né? Que estão presos na matéria. E quando a gente faz o evangelho, né, a gente fala tudo em voz alta, esses irmãos vão escutando e muitos deles vão se doutrinando, né, vão ouvindo os ensinamentos e vão despertando e acabam pedindo ajuda e são levados também para tratamento, para hospitais, né? E isso é maravilhoso, porque além da gente se beneficiar, a gente ainda beneficia outros irmãos, né? Os que estão preparados para partir, né? Porque alguns não estão preparados ainda, mas esses vão se afastar daí, porque a nossa vibração, a vibração do nosso lar começa a melhorar e isso incomoda eles. Daí eles acabam se afastando, mas vão ser acolhidos em outro momento, com muito amor e carinho, né? Porque depende do livre-arbítrio de cada um. Então, como fazer o evangelho? Primeiro, escolher um dia e um horário fixo, né? Porque a espiritualidade amiga vem fazer o evangelho conosco, né? Trazem alguns irmãos que desencarnaram, que estão na mesma evolução que nós também, para estudarem com a gente, né? Fluidifica a nossa água, ilumina o ambiente, né? A vários quarteirões de distância, né? Ajuda esses irmãos que estão à nossa volta quando esses querem serem ajudados, né? Então é um momento muito especial, assim, maravilhoso, que a gente tem que fazer sempre, né? É constante, é para a vida toda, porque o aprendizado, conforme a gente vai abrindo a nossa consciência, o nosso olhar vai mudando. Então as leituras, mesmo que a gente leia elas repetidas, as leituras são as mesmas, o ensinamento é o mesmo, mas nós mudamos o nosso olhar e nós conseguimos então enxergar coisas que antes a gente não conseguia, né? E isso é maravilhoso, né? Então nesse dia e horário marcado, né, a gente eu, né, pelo menos coloco uns minutos antes uma música edificante para harmonizar e equilibrar o ambiente do meu lar, né, deixar mais suave, mais doce o ambiente. Eu coloco uma florzinha para receber nossos amigos queridos, né, o potinho com água para ser fluidificada. Daí quando acaba o evangelho eu distribuo no meu filtro, na geladeira, no potinho dos meus animais. Eu coloco um pote com água da torneira mesmo, eu coloco um pouquinho da água fluidificada e molho minhas plantinhas, né? E depois vou enchendo, completando essa água até a próxima semana, né? Daí eu faço a primeira coisa, né? De abertura eu leio uma mensagenzinha rápida desse livrinho de cabeceira, né? Eu abro aleatório, faço a leitura, né, tudo em voz alta. Depois eu faço uma prece de abertura, de agradecimento. Depois eu vou ler a mensagem escolhida. Nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo em sequência, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os tormentos voluntários é o estudo de hoje, né? Depois, na hora que acaba o estudo, a gente vai falar o que entendeu. Se tiver outras pessoas fazendo junto, abrir para que outras pessoas quiserem falar também, né? Que falem o que entendeu, né? Que são várias reflexões, vários olhares diferentes. Isso é muito bom. Depois faz a prece de encerramento e vai distribuir a aguinha, né? Então nós vamos começar agora o nosso evangelho. Vou abrir aqui aleatório uma mensagenzinha para nós. Vamos ver o que vai sair aqui para nós. Pelo filho rebelde. Senhor, em face do filho rebelde, rogamos-te orientação no que pensar e agir. Coloque em nós um amor que seja ponto de convergência das nossas ações. Que na afronta, na dificuldade mais forte, entendamos as razões do coração jovem e impetuoso e dosemos energia e bondade conforme as exigências da sua liberdade. Que sejamos a fonte em que se inspire e não um complicador a mais.
Suplicamos-te, Senhor, muitas bênçãos sobre ele. Fortaleça-o para que não caia nos precipícios do mundo. Segura-o pela mão até que possa andar com os próprios pés e abençoa-nos também. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Que lindo, né? Então vamos fazer a prece de abertura agora, né? Então nós vamos nos conectar com esse Pai de amor e luz, agradecer por estarmos aqui em seu nome, estudando, nos libertando da ignorância, abrindo a nossa consciência, o nosso coração para o despertar, para o amor, para a mudança interna, né? Que é o que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa evolução, né? Trazermos para a nossa vida os ensinamentos do Cristo, né? Do nosso Pai querido. Então, agradecer a esses irmãos, amigos, né, nossos mentores, amigos espirituais e todos aqui presentes que se sintam amados, né, se sintam acolhidos e que todos são muito bem-vindos, né, a nosso estudo. Gratidão, meu Pai. Obrigada. Bom, meus queridos, então nós vamos aqui, né, começar o capítulo 5, é o número 23, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração. Única felicidade real deste mundo. É ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perturbadamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. Bom, o que eu entendi aqui? A felicidade plena não é desse mundo. A felicidade plena é dos espíritos mais evoluídos, que estão num plano mais evoluído, né? Onde a harmonia, o amor é o que predomina, né? Mas nós podemos ser felizes aqui sim. Depende muito de nós, né? E infelizmente a gente ainda procura felicidade nos lugares errados, que é nas coisas materiais, nas paixões, nas ilusões, né? E tudo isso traz sofrimento. Por quê? Porque a gente, para ser feliz, nós temos que estar bem conosco mesmo, né? Como dizia Jesus, né? Amai o próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar é se amar. E o que é o se amar?
É você ser uma pessoa melhor a cada dia, é você lapidar seu coração, seus sentimentos, é você estar mais conectado ao Pai, né? Isso é ter amor próprio, né? Isso é se gostar, né? Porque a partir do momento que você tem esse amor dentro do seu coração, você consegue compartilhar ele com as pessoas à sua volta, sem esperar nada em troca, né? Sem cobiçar nada de ninguém, sem querer o que é do outro. Por quê? Porque você já está bem consigo mesmo, né? Então, o que você tem te satisfaz, o que você gosta das coisas que te acontecem, você tem um olhar diferenciado para os desafios, né? Sempre com gratidão, sempre olhando de uma maneira diferenciada, né? Sabendo que se aquilo está acontecendo é para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria interna, com calma, paciência, né? Tendo compaixão com os irmãos que estão ainda em desequilíbrio, né? Ao invés de julgar, orar por eles. Então são coisas, são práticas, né? Que nos trazem paz de espírito, que nos trazem paz de consciência. E isso é a felicidade, né? Então, as pessoas hoje procuram a felicidade em coisas materiais, daí elas são passageiras, né? Ou então coloca a felicidade dela na mão de outras pessoas, acha que só pode ser feliz se tiver alguém, só pode ter feliz se aquela pessoa te falar alguma coisa, só pode ser feliz se o outro te fizer alguma coisa. E a felicidade não está para fora, ela está dentro de nós, né? Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender isso, se conectar mais com luz, com amor, mais doar do que querer receber, né? A gente começa a ter uma outra visão da vida, a gente começa a ter outras atitudes perante as pessoas e conosco mesmo, né? A gente começa a cuidar do nosso coração. Então, quando alguma coisa nos aflige, a gente usa as ferramentas certas, né? Que existe o Ho'oponopono, o Reiki, que é uma energia de cura maravilhosa, yoga, meditação, a oração, né? Que é a conexão nossa com o Pai, né? Existem tantas leituras lindas, mensagens maravilhosas, né? Tantas coisas bonitas, se a gente se apegar a essas coisas boas, né? Se a gente se doar a fazer um trabalho voluntário, né? Como aqui mesmo disse, né? A pessoa não se achar melhor, ela olhar sempre para baixo, que vai ver sempre que tem pessoas mais necessitadas, né? Então, se a gente fizer trabalhos voluntários, né, isso acaba a gente olhando mais o próximo, né, vendo que os nossos problemas são pequenos, né, em vista de muitas pessoas que têm problemas tão graves, né, tão mais difíceis, né, e tudo isso faz com que a gente faça a nossa mudança interna. Faz com que a gente tenha um olhar de gratidão a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, né? E isso sim traz felicidade, porque a felicidade é paz de espírito. E quando a gente está fazendo movimentos contrários ao amor, nessas paixões desenfreada, né? Nessa inveja, trabalhando, utilizando esses sentimentos, né? Que são nossas sombras ainda, que tem que ser trabalhados, não traz felicidade plena, né? Vai trazer uma felicidade momentânea. Hoje você está com alguém, hoje você está feliz, amanhã se essa pessoa não estiver com você, você já está mal, né? Então quer dizer, isso é felicidade? Não. Então isso muitas vezes mexe com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Muitas vezes a gente está faz certas coisas pensando no que os outros vão falar, não olhando o nosso íntimo, no nosso coração, vendo o que é o certo, né? O que é o melhor a ser feito, né? Sempre vendo o melhor para todos, não só para a gente, né? Então são práticas, são olhares que mudam toda a nossa vida. Mas para isso a gente precisa despertar, a gente precisa entender, e o Espiritismo traz muito isso, né? O Evangelho traz isso para nós, né?
ele é muito claro, né? Ele é mais fácil de entender. Tem os irmãos, né, que vêm trazer esses ensinamentos, tem as explicações, né? E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando, né? Que foi o que Jesus disse, né? Conhecerás a verdade, ela vos libertarás. Por quê? Porque nós vamos mudando o nosso olhar e as nossas atitudes. E com isso a gente vai sendo mais feliz e vai vendo que não precisa de muito para isso, né? A gente precisa só estar conectado ao Pai, né? É só ter um coração aberto para o estudo, para o entendimento, para seguir o Evangelho, né? Claro que a gente não consegue seguir ele à risca, né? Porque nós ainda estamos em construção, somos seres ainda que temos que trabalhar muitas coisas ainda em nós, mas nós temos essa oportunidade linda, né? De saber o caminho, né? A seguir, né? E isso já é um grande passo. Agora a gente tem que ir caminhando devagar, orar e vigiar, né? E tentar ser o mais feliz possível, independente do que os outros falem, do que os outros façam, porque muitas vezes a gente até quer seguir um caminho, mas por causa de influência de outras pessoas, né? A gente acaba fazendo coisas que a gente nem gosta, nem quer mais, que nem cabe mais na gente. Então a gente tem que ser firme, né? Disciplinado, né? Para poder seguir esse caminho que com certeza a hora que nós desencarnarmos e olharmos para trás, nós vamos agradecer, né, a Deus mais ainda pela oportunidade e vamos ter dado passos, né, na nossa evolução. E isso é maravilhoso. Então nós vamos ter cumprido o que nós viemos fazer aqui, que é a nossa melhoria interna, né? Que é amar, perdoar, ter compaixão, paciência, fazer as nossas mudanças, né? Nossa reforma íntima, né? Que é para isso que estamos aqui, né? Bom, então é isso que eu entendi, meus queridos. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do Pai em todo o nosso ser, que as nossas células, moléculas, átomos e elétrons, nosso corpo físico, mental e espiritual sinta a sua energia de amor e luz, de cura, que nos fortaleça para que nós possamos seguir o nosso caminho, né, com dedicação, com amor, com paz, com força, né, de vontade, que nós possamos estar fortes para vencer esses desafios com muita resignação e muito amor no coração. Gratidão, meu Pai, por tudo de maravilhoso que o Senhor nos dá, pelos ensinamentos. Obrigada a esses amigos queridos, né, de luz e amor, que trazem seus exemplos, que trazem suas mensagens, a tua luz, as suas energias, né, que nos ajudam nessa caminhada. Que toda essa luz, esse amor se expanda a todas as criaturas, a todo o nosso planeta, aos animais, a Mãe Terra querida, a água, o ar, as plantas, as flores, as cores, né? Todo o universo. Sinta o nosso amor, a nossa alegria, e sinta toda essa energia do bem. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada, meus queridos. Agora eu vou distribuir minha aguinha. Uma semana abençoada para todos nós. Que Jesus nos guie, nos ilumine e nos fortaleça nessa caminhada. Um beijo.